Fala galerinha, beleza? Aqui é o canal do Léo na área com mais um vídeo pra vocês. Há menos de um ano da Copa do Mundo, venho com esse título pra vocês. Africanos ganhando a Copa, é possível? Posso afirmar que não é só possível, como já aconteceu. Aí você vai pensar, o Léo tá ficando louco. Vale ressaltar que nós temos no última Copa do Mundo a França ganhando com basicamente 17 pessoas de vários países. E é basicamente isso que eu trago para vocês. Hoje em dia, devido ao processo de globalização, processo principalmente ali pós-Lei Bosman ali nos anos 90, né? O jogador croata que facilitou ali o processo de negociações no mercado europeu, facilitou muito o processo de globalização no futebol, e com isso fez com que nós tivéssemos ali um distanciamento, principalmente entre os países, as seleções europeias com as seleções sul-americanas. Se você parar para observar, o Brasil vai vencer a Copa de 2002 e depois nós não temos mais vencedores de outro continente a não ser o continente europeu. Podemos também pegar, fazer uma alusão ali com o Mundial de Clubes da FIFA, que não é o meu ponto aqui principal. Quando nós analisamos principalmente os principais comentaristas da grande mídia, até mesmo aqui do YouTube, eles sempre se atentam a pontos que são importantes nós mencionarmos, principalmente com a melhoria nas categorias de bases, intercâmbios entre jogadores, entre técnicos, né? Mas tem coisas que eu vejo pouco a grande mídia e os especialistas de futebol comentar, que é o processo do quê? Um processo que é muito importante, que foi, principalmente ali durante o século XX, aí vamos entrar num contexto geopolítico, né, globalização, mas é a dinâmica das populações, que o quê? Durante o século XX, grande parte ali pós-Primeira, pós-Segunda Guerra Mundial, você vai ter a independência dos países africanos, principalmente ali em meados dos anos 50, anos 60, né? Você tem a consolidação de grandes nações africanas, mas é importante nós mencionarmos que durante o século XIX, né? Aí você vai falar, Léo, canal do Léo, professor, por que o senhor está falando isso? Porque você está comentando sobre geopolítica. Vamos entender agora. Durante o século XIX você tem ali a partilha do continente africano, certo? E também do continente asiático, né? A ideia da partilha, você já viu isso na aula de história. E as nações europeias, elas começaram a dominar ali territórios africanos. Não vou entrar no mérito da questão, os motivos, né? Busca de mercado consumidor, busca de mão de obra, matérias-primas, né? E a ideia deles que era a missão civilizadora, a ideia de civilizar povos ali que eram considerados tribais, né? Mas o importante, nós voltamos agora para o século XX, é que essas nações que foram colônias, né, de nações europeias, elas foram se tornando independentes. Outra coisa importante, final de Segunda Guerra Mundial, a reconstrução da Europa, que precisava de mão de obra barata. E quando essa mão de obra barata não existia na Europa, né, nós temos um grande crescimento econômico na Europa e tudo mais, essa mão de obra vinha da onde? De africanos. Aí você... Bem, Léo, qual é o motivo de você estar comentando isso nesse vídeo sobre Copa do Mundo? Pessoas, imigrantes legais e ilegais saíam de embarcações, chegavam em portos europeus, principalmente ali das regiões próximas ao mar Mediterrâneo, então ao sul da Europa. Então, por exemplo, você vai ter Itália, ali ó, a França, né? Grécia, Espanha, Portugal. Essas nações vão receber muitos imigrantes africanos, principalmente do norte da África. Já vocês vão entender essa ideia do norte da África. E essas pessoas iriam trabalhar com mão de obra barata na Europa. Então seriam pessoas que iriam trabalhar como garçons, na jardinagem, cozinheiros e tudo mais, coisa que o europeu não queria. Beleza, entendi isso. Beleza. O que isso tem a ver com a Copa do Mundo? Isso foi nos anos 50 até os anos 90, né? Depois você vai ter uma política muito grande restringindo esse processo migratório. Aí a partir daí vai surgir a xenofobia, a aversão ao estrangeiro e tudo mais. Mais interessante é você perceber que esses filhos de africanos
Também é importante mencionar de pessoas que vieram diretamente da África, chegaram no continente europeu e a partir daí vai jogar futebol, vai praticar o esporte que era praticado nas nações do continente africano. E a partir daí você tem um processo de miscigenação no futebol. Então a partir daí você vai começar a perceber que, se você olhar fotos de gerações da Alemanha, da França, da Espanha, né, da Itália, Holanda, Portugal, e França nem tanto, já existia um processo ali. Se você pegar as seleções de 78 da Holanda, por exemplo, você já tinha até, por exemplo, pessoas da América Central, da América do Sul, né, que se destacava ali nas seleções. Portugal, você tinha o Zébio lá nos anos 60, né? Mas você já tinha um crescimento. Se você pegar a seleção francesa de 86, você tinha 2 jogadores negros. Quando você olha a seleção de 98, você já tem uma mudança. Zinedine Zidane já é argelino, norte da África, religião muçulmana. Por exemplo, você tem Benzema na seleção atual que não canta o hino da França, a Marselhesa, pelo fato ali de represária, pelo abuso sofrido pelos imigrantes, pela xenofobia que os imigrantes ali sofrem no país da França. Então, certo, beleza, eu entendi o contexto histórico. Agora vamos falar de futebol. Quando você tem ao longo da história seleções que fizeram sucesso, principalmente nos anos 90, seleções como a seleção camaronesa, que chegou ali muito forte na Copa de 90, na Copa de 98, lembrando dos paralelos das Olimpíadas, né? A Olimpíada de 96, a seleção nigeriana, mas na Copa de 98 a seleção nigeriana fazendo uma grande campanha, metendo goleada na Espanha, né? Que era uma das favoritas na época. Você tem em 2002 a seleção de Senegal sendo muito forte, né? Na Copa de 2002, chegando às quartas de final. Você tem já em 2010 a seleção de Gana, né? Também sendo destacado ali, como chegando nas quartas de final, sendo eliminada nos pênaltis pelo Uruguai. Já a partir de 2011 para frente, você tem uma queda brusca dessas seleções europeias, seleções africanas. Por quê? Porque existe essa ideia aí da queda da força das seleções africanas, que ao longo da história estava tendo um grande crescimento. Eu gostaria de destacar o seguinte: grandes olheiros vão ao continente africano e já recrutam crianças muito novas desse continente africano. Então, grandes olheiros do continente europeu, isso serve até um adendo para, não sei se alguns clubes da América do Sul poderiam fazer isso, né? Levar olheiros para a África para fazer esse recrutamento, né? E então, você já tem a ginga do povo africano, que sempre foi uma escola muito ofensiva, que jogava muito para frente, de velocidade, de força, com a técnica e a disciplina das táticas europeias. E a partir daí você tem o quê? Um fortalecimento. Então, as seleções, se você pegar a seleção da Alemanha, as seleções da Alemanha dos anos 90 para trás, até 98, posso dizer até 2002 para trás, jogava totalmente diferente dessa seleção atual. Tudo bem que você vai ter uma tendência muito grande do Bayern de Munique, de Guardiola, tudo bem, mas você vai perceber que as seleções eram muito mais apegadas à tática, entendeu? Então, quando você olha agora as seleções e compara ao passado, você vai perceber uma diferença muito grande. Então, por exemplo, você pega então jovens que são de continentes, são de regiões que não têm um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento até mesmo campos, você não tem uma logística perfeita para a prática do esporte, e leva para grandes centros. E a partir daí você tem um processo de naturalização. Então você olha para a seleção francesa de 2018, você tem 17 nações sendo representadas. Você olha para a Alemanha de 2014, você vai lembrar, mais canal do Léo, a Alemanha não foi um país que colonizou como a França, né? Colonizou os países africanos e asiáticos, não, mas a Alemanha sempre teve uma grande política de recebimento, né, de acolhimento de imigrantes. Pode ser pelos motivos lá da Segunda Guerra Mundial? Pode, mas sempre recebeu muito bem. Poloneses, então você vai ter, por exemplo, Ozil, Podolski, grandes jogadores da seleção alemã que são descendentes de poloneses, de turcos, né, de suíços.
Ou seja, até dentro, né, intracontinental, existe esse processo migratório muito forte. Então, quando você olha seleções que agora você vai perceber, a seleção francesa que eu citei, a seleção italiana também, você tem Balotelli, você tem o Moise Kean, você tem até mesmo jogadores brasileiros naturalizados. Então você vai percebendo que você tem um engimbramento bem característico dessas seleções, que alia a tática europeia, a disciplina europeia com a força e a velocidade. Vamos dar exemplo da Bélgica, né? Você tem Vincent Kompany, você tem Lukaku, você tem ali Witzel, você tem grandes jogadores que são descendentes de povos africanos e de outras nações. Então você vai perceber, por exemplo, Lukaku, tem a história de Lukaku, até o canal Futirinhas fez um vídeo muito legal sobre a história de Lukaku. Você tem o irmão dele, né? Jordan Lukaku também. E a partir daí você tem uma consolidação do continente europeu se tornando a principal potência a ser batida nas Copas do Mundo. Eu vou torcer para o Brasil, obviamente, mas acredito que é muito difícil a Copa do Mundo sair das mãos de novo de uma seleção europeia. Você comparar o que é jogado na Europa, o que as seleções europeias estão jogando e o que as seleções de outros continentes estão jogando, você vai perceber uma diferença muito grande. Primeiro ponto, a questão da logística, a questão da tecnologia do esporte, a questão do preparamento dos técnicos, tudo isso é importante. A questão da atração, né? É muito atrativo fazer o atleta, o jogador querer jogar uma Champions League, uma Premier League, uma La Liga, uma Bundesliga, né? Uma Ligue 1. Muito mais atrativo do que jogar um campeonato de um local, regional de um continente africano, asiático ou até mesmo da América Latina. Então isso aí vai fazendo com que exista um intercâmbio muito grande, né? E você vai ter também o intercâmbio aliado também com o recrutamento de jogadores novos para essas seleções. Então se você pegar Ansu Fati, jogador que está se destacando na seleção espanhola, você tem, por exemplo, Dembélé na seleção francesa, você tem, por exemplo, a seleção holandesa sempre histórica, né? Edgar David, Seedorf, tudo bem que são aqui da Suriname, né? Da América Latina, da América do Sul, mas você tem também esses jogadores. Você vai perceber, por exemplo, e outra coisa que eu gostaria de destacar para finalizar, porque também os países nórdicos sofrem para se comparar com essas nações mais ao sul da Europa, até mesmo a Rússia, para se equiparar ao sul da Europa, os países mais centrais, mais mediterrâneos, porque essas nações recebem menos imigrantes. Olha que interessante, né? Você está vendo agora a Suécia com jogadores mais africanos, mais de origem africana, como o Isaac, né? Tudo bem que lá em 94 você tinha Darling, entre outros jogadores, mas você percebe uma dificuldade maior de reposição dos países nórdicos, como Suécia, Dinamarca, Finlândia, a Islândia, né? Do que Itália, França, Portugal. Portugal é um celeiro ali de jogadores de várias nações, de várias descendências, né? Então eu acredito que se você pegar, por exemplo, Copa de 2002, a Copa de 2002, seleção brasileira, mas a Copa de 2006 tivemos 4 semifinalistas europeus, certo? Portugal, França, Itália e Alemanha, 4. Na Copa de 2010, mais 3, né? Teve o Uruguai no meio. Na Copa de 2014 tivemos 2 e 2, Brasil e Argentina, mas você sabe como o Brasil foi importante nós mencionarmos. O Brasil nas oitavas e nas quartas não enfrentou seleções europeias na Copa de 2014, pegou o Chile, sofreu com o Chile, se classificou nos pênaltis, e pegou a Colômbia, né? A Argentina eliminou a Bélgica, mas era uma seleção ainda muito nova, né? Veio se consolidar em 2018, a seleção belga, mas você tem 2 europeus e 2
sul-americanos. E na Copa 2018 você tem 4 de novo, mais 4 seleções europeias. A Inglaterra também com esse processo, né? Sterling, descendente jamaicano, América Central também, né? Você tem, entre outros imigrantes, ali na seleção inglesa, você tem a Bélgica, você tem a Croácia, que é um caso à parte, né? Que vem da escola iugoslava do futebol. Eu posso fazer um vídeo sobre a escola iugoslávia, né? Que é um grande celeiro de craques, aquela região ali, região dos Balcãs também, toda aquela região ali é uma região de grandes celeiros, de grandes jogadores. E finalizando ali as Croácia, Inglaterra, Bélgica e a França, que foi a campeã, que eu já citei para vocês, 17 nações sendo representadas na seleção francesa. Então, posso afirmar que, só para pegar aqui, a seleção francesa era representada, né, teve jogadores de origem de países como, deixa eu só abrir aqui, pessoal, estava aqui olhando, multiétnica seleção, aqui olha, perdi, enfim, são 17 nações sendo representadas, aqui, achei. Você tem, olha, Steve Mandanda, que nasceu na República Democrática do Congo, o zagueiro Umtiti, de Camarões, Lemar, nascido em Guadalupe, não é África, né, entre outros, né, aqui olha, Armênia, Argélia, Armênia na Europa, né, Nova Caledônia, você tem várias nações sendo representadas, né, Paul Pogba, entre outros jogadores. Aí você tem a questão dos refugiados, né, então seleções país que está recebendo aí muitos refugiados também, no futuro vai se transformar em seleções fortes por conta da força ali da mão de obra africana. Depois você tem até temas mais delicados para falar. Por exemplo, a candidata à presidência da França na época da Copa do Mundo teve uma crítica muito ferrenha sobre a política de imigração, mas quando a seleção francesa ganhou a Copa, uma seleção de imigrantes, né, importante destacar, ela foi aplaudir essa seleção, então foi um pouquinho contraditório, mas enfim, é importante aí vocês perceberem. Pessoal, não vai ter cortes, não vou editar o vídeo, porque eu quero fazer vídeos com mais frequências. Então, se você gostou, deixa o like, comentem. Se você discorda da minha ideia, né? Se essa imigração não está influenciando no futebol europeu, como nós brasileiros sempre fomos agraciados, porque o Brasil sempre foi um celeiro de craques, porque nós temos essa característica miscigenado, né? Nós temos um povo miscigenado, africanos, europeus, povos nativos, povos originários. Então você tem essa mistura que favorece. Sem falar também, que vai ser tema do meu próximo vídeo, né? A ideia da infância brasileira, que sempre foi muito prolongada, a ideia de brincar na rua, a ideia do futebol ser um esporte do pobre, um esporte popular. No próximo vídeo eu vou falar sobre por que está diminuindo a quantidade de craques sendo revelados no futebol brasileiro nos últimos anos, beleza? Espero que você tenha gostado do canal, do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe, mande pro seu colega, comentem, que isso me ajuda muito, beleza? Até a próxima e valeu, pessoal!